Aleluia! Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: consequência não é sentença. O tema da mensagem é: consequência não é. O tema da mensagem é: aleluia. A Bíblia nos apresenta Deus como um Deus geracional. Quando Jesus, que é filho primogênito, apresenta Deus como um pai, mais uma vez fica claro que Deus é um Deus geracional, ou seja, Ele é um Deus de gerações. Aleluia! Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6 diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Glória a Deus. Essas são palavras do próprio Deus, e Ele está garantindo que nós seremos visitados pelas bênçãos e pelas maldições das nossas gerações anteriores. A questão é que para muitos de nós, essa consequência virou uma sentença irrevogável. Porque Ele é muito claro: eu vou visitar. Na sua casa, a visita só entra se você. Na sua casa, a visita só fica se você. Na sua casa, a visita só mora se você. Então, consequência não é sentença. Mas muitos de nós têm feito das consequências uma sentença. E aí esse histórico, essa consequência que você aceitou como uma sentença irrevogável, e você usa ela para explicar e justificar tudo. Eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, minha avó era assim. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu, por exemplo, eu sou de uma família de alcoólatras. Minha família tem problema, a família do lado da minha mãe, problema grave. Minha mãe morreu por conta do alcoolismo. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 5. E vários dos irmãos da minha mãe têm problema com alcoolismo. Mas a consequência não é uma sentença. Eu nunca bebi. Porque eu entendi isso. Em compensação, existem outras consequências que ficaram na minha vida como sentença por um longo tempo. E a gente vai usando essas consequências que a gente deixou ou percebeu como sentença, virar uma justificativa, uma explicação para tudo. Traga aí à sua memória algumas das últimas conversas que você teve com algumas pessoas, onde você disse ou ouviu a seguinte frase: é que meu pai, é que a minha mãe, é que a minha infância, é que o meu avô, a minha avó, é que o meu marido, é que o meu filho. O que é isso? Você usando a sua história como uma sentença para justificar a sua vida hoje. Essas histórias de um passado distante ou recente têm sido uma sentença na sua vida. E o que é sentença? Bom, quando existe uma acusação, então acontece um julgamento, e ao fim do julgamento vem uma sentença. Ao fim do julgamento vem uma sentença. Sentença é o resultado final, irrevogável, onde já não cabe mais recursos, ou seja, não tem como mudar, não tem como evitar, não tem como fugir. E muitos de nós têm vivido a consequência como se elas fossem sentenças.
irrevogáveis e imutáveis. Uns por falta de entendimento, outros por comodismo. Porque a partir do momento que você tem como explicar os seus erros, as suas falhas, as suas derrotas, os seus comportamentos, você se acomoda, culpando e responsabilizando o legado geracional que você recebeu. Só que consequência não é sentença. E por mais incrível que pareça, uma grande parte de nós, apesar de estarmos em Cristo, ainda vive preso às consequências como se elas fossem sentenças. Quero dar aqui alguns exemplos. Tem gente que cresceu ouvindo dos pais a seguinte frase: a gente é pobre. Ela está presa nas consequências dessa pobreza familiar, como se ela fosse uma sentença irrevogável. E apesar de ser jovem, apesar de ser inteligente, apesar de ser completamente capaz de sair da pobreza, vive a vida toda na pobreza, porque acredita que ser pobre é uma sentença. E não é. Tem gente que tem prazer, orgulho em dizer que é pobre, como se isso fosse sinônimo de humildade ou uma virtude até. Pobre é o diabo, irmão. Pobre é o diabo, porque ele sim está eternamente condenado e sentenciado por Deus. Você, no máximo, está pobre. É diferente de ser. Porque pobreza é uma condição que pode ser mudada. Não é sentença. Ah, porque eu nasci pobre, porque a família toda foi pobre. E você? Vai ficar preso nessa sentença até quando? Porque todo mundo foi pobre antes de você, tu tem que continuar pobre também. Pobre é o diabo, condenado e sentenciado. Você pode estar pobre hoje, mas não precisa ficar pobre para o resto da vida. Tem gente que diz, eu sou gordo. Já viu gente falar assim? Não, tu não é gordo de forma nenhuma. Na verdade, você está gordo. É diferente. Dá para mudar ou não dá? Não é uma sentença, não é simples assim não, tá, irmão? Né? Eu sou uma obesa que posso falar com conhecimento de causa. Se só fechar a boca fosse um negócio assim, é muita coisa envolvida nessa obra. Aleluia. Mas dá para mudar, não é uma sentença irrevogável. Dá para fazer alguma coisa. Então nós podemos afirmar, através desses exemplos que eu acabei de citar, eu sou homem, eu sou mulher. Isso eu posso dizer. Isso é uma sentença irrevogável, porque ainda que eu use todos os artifícios possíveis, disponíveis e imagináveis, essa é uma característica imutável. Ou é XX ou é XY, isso daí não muda, irmão. Pode cortar daqui, cortar de lá, colocar aqui, colocar lá, rebocar aqui, rebocar lá, e vai continuar sendo, não dá, é sentença. Nasceu homem nasceu mulher Ah, mas eu me sinto. Pode se sentir o que você quiser. Fato é o que é. E o que é são sentenças imutáveis. Ponto. Aleluia. Aleluia. O nosso gênero é uma sentença imutável para nós. Não no sentido de punição, mas no sentido de ser irrevogável. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Amém? Qual é o problema de muitos de nós? Nós estamos vivendo consequências como se elas fossem sentenças. Mas o tema da nossa mensagem é consequência, não é... Qual é o tema da mensagem? Aí eu quero dividir com vocês aqui a história de
um pai, um filho, um neto e um bisneto. Um bisavô, um avô, um pai e um filho. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 27. 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 1. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E ele lhes trouxeram isso também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou no seu lugar. Jotão foi um rei de Israel, pai de Acás, avô de Ezequias, filho de Uzias. Como a gente pôde ler no texto, ele foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Ele venceu guerras e lutou em todas elas, saindo delas vencedor. Ele expandiu o reino, ele melhorou a infraestrutura do reino de Israel com muitas edificações, a gente leu. Ele enriqueceu muito. O texto diz que ele se tornou extremamente poderoso. Verso 6, assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Ô glória, um bom rei. Você vai ver que ele era um bom rei debaixo de uma consciência de quem foi o seu pai. Porque nós estamos entendendo hoje que Deus é geracional, mas que consequências não são sentenças. O texto vai dizer que ele agradou a Deus como seu pai Uzias. Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente vai conhecer Acabe, filho de Jotão, neto de Uzias. 2 Crônicas 28, capítulo 1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Davi, seu pai, porque todos eram descendentes de Davi, então todos os reis chamavam Davi de pai. Mas ele é filho de Jotão, amém, gente? Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas de Balaíns, deuses. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos. Ele ofereceu os filhos dele queimado como holocausto a Moloque, porque esse era um sacrifício que se fazia ao deus Moloque. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe pôs em grande derrota. Acontece um bocado de coisa no meio do caminho. 2 Crônicas 28, 22, versículo 22. Diz assim: no tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel. Deus apertou o camarada e ele piorou, rapaz. Tem jeito um trem desse? Ô bicho ruim. Você conhece alguém assim?
que a coisa fica ruim, de vez de correr para os pés de Jesus, ele piora. Ô cão, para de dar trabalho para nós, pelo amor de Deus. Olha, considerando o seu silêncio, eu fiquei preocupada. Eu imaginei que essa daí ia pegar no máximo 1 ou 2, mas me pareceu que pegou quase todo mundo. E no tempo da sua angústia foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel. Acaz ajuntou os utensílios da casa de Deus e os quebrou em pedaços. Irmão, entrou dentro do templo. Pegou as coisas que era de dentro do templo do Senhor e quebrou tudo em pedaços. Fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. A partir de agora vocês vão adorar eu. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Acaz e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Diferente do seu avô Uzias e do seu pai Jotão, Acaz foi o Satanás na terra, irmão. Fez tudo o que podia e que não podia, fez tudo o que devia e que não devia para desagradar a Deus de forma intencional. Acaz foi um praticante da idolatria, da feitiçaria. Acaz está listado entre os piores reis de Israel e ele é citado como o rei mais profano e apóstata de todo Israel. Ergueu altares para vários deuses estranhos, ofereceu sacrifícios, chegou ao ponto de quebrar os utensílios da casa de Deus, ordenou que o templo do Senhor fosse fechado, ou seja, não era mais para ter culto. Ofereceu, matou, queimou os próprios filhos em sacrifício a deuses. Aí, irmão, você lê uma coisa dessa e você pergunta, eu não sei você, mas quando eu leio um trem desse eu pergunto, porque quando eu li a história do Jotão, um homem que andou na presença de Deus, fez tudo que Deus agradava. Eu não sei, irmão, porque eu tenho filho. Eu presto atenção nessas coisas quando eu leio a Bíblia. Fez tudo que agradava a Deus, morreu bonitinho, tá? Aí o filho vai reinar, vira esse Satanás. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Me ajuda, que quando eu olho para mim, eu acho que o Jotão está melhor do que eu, bem muito. O que aconteceu aqui, Jesus? Fala a verdade, irmão. Sim ou não? Algo de errado não está certo. Aí a gente volta para ler a história de Jotão de novo. Foi o que eu fiz. Eu falei, não, vou ler a história do Jotão de novo. Tem alguma coisa que passou batida, eu não vi. Não é possível que o pai, que era uma bênção, teve um filho que era uma tragédia desse jeito. Não tem condição. Um homem era o cão em pessoa, irmão. Quebrou a casa de Deus. Fechou as portas, queimou os filhos, irmão. O sangue de Jesus tem poder. O cão todinho. Filho de um homem bom. Deixa nós preocupados, irmão. Fala aí, Gisele. Sangue, eu tenho 3 filhos. Sangue de Jesus, meu Deus. Eu já tenho neto. Sangue de Jesus. Não parece, eu sei. Eu sei. Nossa, que loucura. Como assim, neto? Nova desse jeito? É, exato. E só para constar, eu não casei grávida, nem fiquei grávida na adolescência. Só para não gerar o conflito da sua curiosidade, tá? Tudo certo. Aleluia. Gente, vou ler de novo a história do Jotão para descobrir o que aconteceu. Por que deu esse rolo todo?
Jotão, pai dele, foi um homem bom, um rei que andou nos caminhos do Senhor. Nessa hora, eu voltei, porque a Bíblia diz uma coisa que nós precisamos lembrar sempre: maldição sem causa não se cumpre. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Vou ler de novo a história de Jotão, e aí você vai descobrir que tinha uma causa que gerou uma consequência. Volta lá no capítulo 27, na história do Jotão, no versículo 1. Nós vamos ler o 1 e o 2. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito, exceto, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. O texto vai dizer que, apesar de Jotão ter feito o que era reto aos olhos do Senhor, ele nunca entrou no templo. Apesar de ter feito o que era reto ao Senhor, o texto diz que o povo que ele governava continuava na prática do mal. O que é que isso mostra para nós? Jotão era tolerante com o pecado. Ele viveu de forma certa, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era justo, ele era trabalhador, mas ele não ia no templo. Lugar de holocausto, local de sacrifício, local de adoração. Espiritualmente falando, ele falhou. Ele não falhou nas obras, ele não falhou no comportamento. Ele foi um bom exemplo de homem para Acás. Mas teve uma coisa que Acás nunca viu o pai dele fazer. Teve uma coisa que Acás nunca viu o grande rei Jotão fazer. E o que foi? Se prostrar e adorar. Ele foi um exemplo, ele foi vencedor, ele tinha uma conduta impecável, mas ele nunca entrou no templo. Eu nunca vi o meu pai adorar. Eu nunca vi o meu pai sacrificar. Eu nunca vi o meu pai entregar ao Senhor. Além de tudo, Jotão era um cara que fazia tudo certo, mas tolerava o pecado. Eu não peco. Mas se vocês quiserem viver no pecado, eu não ligo também. Aleluia. Essas duas atitudes de Jotão geraram uma consequência para quem? Acabe, que cresceu sem adorar a Deus e tolerando o pecado. Resultado, ele se tornou profano e apóstata. Ele não tinha reverência e nem temor a Deus, abandonou a fé completamente ao Deus Todo-Poderoso. Eu e você precisamos entender que tudo o que a gente faz gera uma consequência que vai tocar as nossas gerações. Eu e você precisamos saber que muitas coisas que a gente vive hoje são consequências das gerações anteriores. Ou são consequências de histórias do nosso passado. Muitos de nós
tem se contentado em ser como Jotão, vivendo uma vida reta diante de Deus, mas sem ir no templo, sem se relacionar com Deus, sem se comprometer com a igreja, sem praticar o culto de adoração a Deus. Já viu falar de um povo desigrejado? Aí eu sou crente, mas em qual igreja você vai? Não vou nenhuma. Jotão fazia tudo certinho, ele só não ia no... Teve uma consequência. Teve uma consequência. Tem gente que está como um Jotão. Está até vivendo uma vida bonitinha. Não é que está assim descambado, não. Não bebe, não fuma, não cheira, não prostitui. Ah, legalzinho. Procura não mentir, rouba nada de ninguém. Só não cultua. Só não adora. Tem uma consequência. Que vai tocar as suas próximas e as pessoas que estão ao seu redor. Aqui vale um adendo importante. Porque Jotão cometeu 2 grandes erros. 1, ele não entrou no templo. 2, ele tolerou o pecado. Porque o texto vai dizer que apesar de ele ser um homem que vive reto, ele tolerou o pecado da nação. A nação continuou no pecado e ele falou, cada um no seu quadrado, não tem nada a ver com isso. E quando a gente fala de tolerar o pecado, irmão, a gente tem que ter muito entendimento para lidar com isso. Porque a nossa intolerância deve ser com o pecador e não com o pecador. Porque tem gente, irmão, que confunde as coisas e ao saber ou ouvir a confissão do pecado de alguém, entra em guerra contra o pecador e se coloca como juiz. Não tolerar o pecado é repreender com amor, é apontar o caminho, é alertar, é orar, é ajudar, é pegar na mão, é incentivar, é dar uma palavra. Não tolerar o pecado é lembrar o pecador que ele é amado. E que em Cristo Jesus ele tem uma nova identidade que não condiz mais com a prática do pecado. Pensa num trem que me dá ranço, irmão. É crente soberbo que olha para o pecador cheio de justiça própria como se fosse muito melhor. Irmão, você não é melhor em nada. Tu peca toda hora também. Aí quando você vê, porque você viu que fulano, que Beltrano, não vigia não. A Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está achando que você não faria a mesma coisa? Você faria pior. É só te dar oportunidade. Mas quando a gente sabe do pecado do outro, a gente fica muito indignado. Não, irmão, nós não vamos tolerar o pecado. Nós vamos corrigir, nós vamos exortar, nós vamos chamar atenção, nós vamos ajudar. Mas o pecador sempre vai ter espaço para ser amado, porque se Deus amou o mundo, Ele que é tão santo e tão perfeito, amou o mundo, quem sou eu para achar que alguém não é digno do meu amor? Ou você, santidade, 4ª pessoa da Trindade, né? Tão santo, tão puro. Quando alguém que cometeu um pecado aparece perto de você, ai, me deu até um arrepio. Eu sou muito santo. Cuidado, o nome disso é justiça própria e é pecado também. Você também está pecando, só que é um pecado diferente. Né? Na minha experiência, inclusive, quem mais aponta o pecado nos outros, na verdade, geralmente, são aqueles que escondem mais os próprios. Você não pode ser tolerante com o pecado, mas com todo o amor, toda a sabedoria, toda a honestidade, toda a verdade, toda a sinceridade, toda a sensibilidade, repreenda, ajude, exponha o pecado.
Muitos de nós, irmãos, têm vivido uma vida onde a gente observa os nossos filhos reproduzindo dancinhas indecentes, como se fosse normal. Rindo, batendo palma. Tem que chamar. Ah, mas é criança, tem que chamar. Ensina o caminho desde pequeno. Tem que chamar e falar: vem cá, meu amor. Vem cá, papai do céu não se agrada disso. Na nossa família a gente não dança essa música, nós vamos dançar outra. Eu vou colocar uma outra aqui para nós dançar junto. Essa a gente não dança. Porque essa não agrada ao nosso Deus. E na nossa família a gente não faz nada que agrada a Deus. Nada que desagrada a Deus. Aí sabe o que a gente faz? Para com isso, menino. Ou deixa. Ri, bate palma, acha bonita. Aí quando ele vem fazer a apresentação das crianças, aí ele joga, desenrola, bate, joga de ladinho, e você fica com vergonha. Porque a criança não vai fazer na igreja uma coisa que ela não faz em casa. O problema é que quando vem para a igreja, tu quer repreender. Aí a criança fica com raiva da igreja, porque meu pai, toda vez que eu vou para a igreja, briga comigo. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, que é para você não ficar sem graça. Aleluia. A questão é, se nós não fizermos nada, haverá consequências. Haverá consequências, mas Deus é um Deus geracional, e quando eu leio que Jotão não entrou no templo e tolerou o pecado, eu preciso entender que isso é uma consequência. Por que foi que Jotão nunca entrou no templo? Porque quando eu vi a desgraça lá que Acai se tornou, eu falei, bom, eu vou olhar para o pai. Jotão, está explicado, ele nunca viu o pai adorar, e o pai era um homem tolerante ao... Mas, rapaz, por que o Jotão nunca entrou no templo? Que trem esquisito, né? Porque está dizendo que o pai dele era servo de Deus. Nós vamos ter que descobrir isso aí. Como é que nós faz? Vai no pai. 2 Crônicas 26, 1. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte do seu pai, Uzias reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Eu gosto, Deus é geracional, não tem jeito, ele não vai falar de alguém sem falar do pai e da mãe, olha que loucura. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, ele foi uma bênção. Pensa num cabra que foi uma bênção. Bênção, 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 bênção. Prosperou em tudo, o reinado dele foi uma glória. Bênção, vitorioso. Não por acaso o filho dele, Jotão, era um homem que temia a Deus, só que nunca entrou no templo. Vamos continuar lendo a história do pai dele. Versículo 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhes disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa de Deus, junto ao altar do incenso.
Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo, o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzia, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu, foi sepultado no túmulo de seus pais, no cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso. Jotão, seu filho, reinou no seu. Uzias era um cara extraordinário, temente a Deus, servo do Senhor, próspero, vitorioso, um rei nota 10, poderoso, vencedor. Olha, mas a questão é que ele se ensoberbeceu. Ele era tão íntimo de Deus, ele era tão querido por Deus, Deus abençoou ele em tudo, o engrandeceu ele de forma poderosa, até que um dia ele entra onde? No templo. Ele entra onde, gente? No templo. Para queimar incenso, que era algo que só os sacerdotes descendentes de Arão podiam fazer. Uma regra, uma lei que o próprio Deus estabeleceu. Era uma função dos sacerdotes descendentes de Arão. Uzias era rei, ele não era sacerdote. O que Uzias fez foi um ato de orgulho espiritual. Eu sou tão íntimo de Deus, eu sou tão íntimo de Deus, eu sou tão íntimo de Deus que eu posso quebrar até as regras. Eu sou tão íntimo de Deus que eu nem preciso me submeter. Eu estou acima da palavra. Quando o sacerdote entra para repreender, ele não aceita a repreensão, fica bravo, insiste no erro. Cuidado, irmão. Quem não aceita a repreensão faz consequência virar sentença. Hoje em dia está difícil repreender, sabe por quê? A gente vai repreender, a pessoa começa com um monte de história. Não, porque eu não fiz isso, porque o fulano fez aquilo, porque foi culpa do Beltrano. Cara, se Cristo não errou e aceitou a condenação que colocaram sobre ele, irmão, quem mais nós está errado? Se alguém repreender nós, a Bíblia diz que o sábio ama a repreensão, ama. Não é só que ele aceita, não, ele gosta de ser repreendido. Se nós não gostamos de ser repreendido, irmão, a sabedoria passou longe de nós. Se alguém começa a falar com você, você já desconversa na hora, cuidado. Porque Deus mandou vários sacerdotes para repreender Uzias. O que ele fez? Ficou bravinho. Sai para lá, sou o rei. Está pensando o quê? Está achando o quê? Deus é comigo, rapaz, olha para mim. Ó. Deus me prosperou em tudo, eu venço tudo, eu arrebento com tudo, eu sou o cara, esse cara sou eu. Pararararará. Uzias estava com o espírito do Roberto Carlos, filho. Tu não está entendendo. Cuidado, irmão. Você precisa aprender a aceitar, ouvir a repreensão. Mas o Uzias não aceitou, ele confundiu unção com autonomia. Boa intenção não justifica desobediência. Eu sei que está errado, mas eu fiz de boa intenção. Vai dar ruim. Boa intenção não justifica desobediência. Ele cometeu um pecado completamente consciente e orgulhoso. Uzias pecou porque ele ultrapassou limites que Deus não autorizou ele cruzar. Nesse caso, apesar de ele estar num ato de adoração, não foi adoração, foi presunção. A falta de submissão fez o sucesso de Uzias se transformar em queda. Resultado: ele entrou no templo para adorar, saiu do templo leproso. Teve que morar numa casa separado de todos do reino,
até morrer, nunca mais ele pôde entrar no templo. Consequência, Jotão, filho dele, nunca entrou no templo. Deus me livre. Meu pai era um homem vitorioso, guerreiro, ele entrou no templo e a vida dele se desgraçou. Eu é que não vou entrar no... Era temente a Deus? É. Mas ele nunca teve coragem de entrar no... Consequência do quê? Do pai. Você sabia que tem muito filho que não gosta de vir para a igreja por causa dos pais? Você é pai, mãe? Aleluia. Às vezes seu filho não gosta de vir na igreja por causa de você. É o que aconteceu aqui com o Jotão. Uzias entrou dentro do templo, desobedeceu, foi orgulhoso, saiu de lá leproso, se isolou até o dia da sua morte. O filho olhou aquilo e falou, Deus me livre, me guarde, está repreendido, eu não vou entrar no templo de jeito. Que testemunho você está dando para o seu filho quando você volta da igreja? Ai, não, porque aquela irmã me tira do sério. Fica tranquilo. Vai gerar uma consequência. Sabe quando vai vir na igreja? Nunca. Ai, não aguento mais, sabe? Que a gente coloca o nome lá na escala da limpeza, mas só vai uma pessoa. Fica tranquilo. Sabe quando seu filho vai ser voluntário? Nunca. Ai, porque eu vou na igreja, aquela barulheira. Meu Deus do céu, aquela bateria muito alta. Fica tranquilo. Sabe quando seus filhos vão vir para a igreja? Nunca. Jotão nunca entrou no templo. Por quê? Porque ele viu o pai entrar do templo e sair de lá leproso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Por causa disso, durante toda a vida, ele nunca entrou no templo. O que gerou uma consequência na vida de Acais, que foi profano e apóstata. Eu nunca vi o meu pai adorar, eu nunca vi o meu pai entrar no templo, eu nunca vi o meu pai ter um relacionamento com Deus, eu nunca vi o meu pai lidando com Deus face a face. Eu vi que o meu pai tolera o pecado, não se mete no pecado de ninguém. Resultado, Acais se tornou o que tornou. Deus é um Deus geracional, e como muitos de nós estamos vivendo debaixo de consequências que são heranças do nosso passado. Mas nós precisamos entender hoje que seja qual for as consequências que vieram dos seus avós, dos seus pais, de gerações e gerações e gerações e gerações a respeito da sua vida, tentando visitar você, não são sentenças. Onde é que está isso? Na próxima geração. Uzias deixou uma consequência para Jotão, que deixou uma consequência para Acás. Acás deixou uma consequência para o seu filho. Quem é o filho dele? Ezequias. Afinal, o pai de Ezequias, Acás, fechou o templo, ergueu altares para outros deuses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele morre. E o nível de profanação e apostasia dele é tão grande que ele não é nem enterrado na sepultura dos reis. Odiado. De tão profano que ele era. Falei, não, isso aqui não dá para enterrar no túmulo dos reis de Israel, não tem como. Dos reis de Israel. Ele odiou a Deus de todas as formas. E agora? Quem assume? Ezequias. 2 Crônicas 29, capítulo 1, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Hã? Como assim? Filho do Acais, aquele Satanás endemoniado? Não. Algo de errado não está? Certo. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou.
trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhe disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor Deus de seus pais, tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do nosso Senhor, nosso Deus, e o abandonaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Ezequias herdou um reino cheio de consequências dos pecados dos seus antepassados, mas ele entendeu: as consequências não são sentenças. Não é porque teu bisavô errou, não é porque o pai errou, a mãe errou, que você precisa errar. Meu bisavô errou, o meu pai errou, o meu avô errou, todo mundo foi profano, apóstata, mas eu não vou ser igual. Pode ser que até mim veio de mal a pior, mas a partir de agora, o que o diabo pensou que seria uma sentença está sendo quebrado pelo poder de Deus. Eu sei que existem muitas consequências de tudo o que você passou, de tudo o que você herdou, um passado de dores, é abandono, é mágoa, é violência, é rejeição, é humilhação, mas Deus manda te dizer nessa noite: você pode viver uma nova história. O que você pensou que era uma sentença de morte, de tristeza, de pobreza, de infelicidade, de destruição, de fracasso, é apenas parte da sua história, de modo que a partir de agora, a partir de você, a coisa vai ser diferente. Solta hoje em nome de Jesus essa mágoa, esse rancor, solta esse trauma, porque nada disso precisa definir a sua vida, não é sentença. Ok, houve consequências, mas não é uma sentença imutável. A sua história não precisa se resumir às consequências que você recebeu. Pode ser que até hoje você teve uma história triste para contar. E vamos falar a verdade, irmão, não gosto de contar uma história triste. Sangue de Jesus. Meu Deus do céu. Jesus de Nazaré. Me ajuda. Luta. Tem gente, irmão, eu vou falar para você, tem gente que nunca. E aí, como você está? Não estou muito bem, não. Que estou ruim aqui. Que estou ruim ali. Que é a luta. Que eu trabalho. Que é lá em casa. Que não sei o quê. Que é a coluna. Ai, morre logo em nome de Jesus. Meu Deus, não tem um dia que tu está bem? Perturbação. Você já fez desse mal uma sentença na sua vida. Parece que não dá para mudar. Dá para mudar, sim. Você não sabe do meu pai, não sabe da minha mãe, não sei, não quero saber, tem um raio de quem sabe. O Ezequias veio de um histórico péssimo. Mas ele sabia que consequência não era sentença. A partir de mim vai ser tudo diferente. Ezequias abriu as portas do templo, chamou os levitas para purificar o templo, restabeleceu o culto.
Ezequias voltou a celebrar a Páscoa. Aleluia. Capítulo 31, verso 1 diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas e cortaram os postes da deusa Aserá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno pós turno, segundo o seu serviço. A partir de agora o culto não acaba mais. Antes a porta do templo está fechada, agora eu quero culto 24 horas. Nesse lugar o meu Deus não vai mais deixar de ser adorado. Aleluia! Para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas. Ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos para a casa do Senhor. O povo prosperou, irmão. Ó, eu gosto, sabe por quê? Porque tem dentro desse texto a gente lê um versículo que diz assim: e Ezequias ordenou que o povo ofertasse e dizimasse. Não é ele pediu, não. Você lembra que o avô dele, o Jotão, via todo mundo no pecado e não falava? Eu vou fazer certo, mas vocês vão fazer certo também, nem que seja obrigado. Porque eu não tolero o pecado. Eu sei, meu avô tolerava o pecado, eu não tolero. Meu pai viveu no pecado, eu não tolero. Eu vou fazer certo e o povo vai fazer certo também. Ele entregou, ele ofertou, ele sacrificou, ele dizimou, mas ele não fez isso sozinho. Está no texto. Ele ordenou: eu vou fazer certo e vocês vão fazer também. Resultado, o povo prosperou, irmão. Tinha tanta oferta na casa de Deus, tanta oferta na casa de Deus, que começou a amontoar. Precisou fazer depósito para guardar de tanta oferta que o povo trouxe. Viu que a gente leu? Que começou a juntar com 3 meses, só parou no 7º mês. Irmão. Os montes foram crescendo de oferta ao longo de meses. As primeiras coisas que Ezequias fez no seu reinado foram de ordem espiritual. O que Ezequias fez? Primeira coisa, assumiu o reinado. Vamos no templo. Vamos restaurar o templo, vamos restaurar o sacerdócio, vamos restaurar o culto, vamos restaurar os levitas, vamos restaurar a oferta, vamos arrumar o espírito. O
Quer começar a arrumar a tua casa, lindo? Começa pelo espiritual. Você está achando que o problema da sua família é dinheiro, não, é espiritual. Tu está achando que o problema da sua casa é emocional, é espiritual. Começa no espiritual. Se primeiro tu quer prosperar, se primeiro tu quer fazer terapia, para depois, se der, se apegar com Deus, está errado. Começa com Deus. Pode fazer a terapia, pode prosperar, mas primeiro, Deus. Começa com Deus. Deus é primeiro, não é a última. É o primeiro. Verso 21. Em toda obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele fez de todo o coração e foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido em tudo. Por quê? Porque ele não tinha motivos para fazer errado? Tinha, irmão. O bisavô errado. O vô errado, o pai perturbado. Se tem um cara que era para fazer tudo errado e nós falar, meu Deus, né? Também não tinha como, né? Vamos falar a verdade? Sim ou não? Mas ele fez o certo, porque ele entendeu. Consequência não é sentença. Capítulo 32, verso 27. Para a gente terminar. Mas você quer para fingir, finge direito. Pelo amor de Deus, foi muito ruim. Vamos lá. Aí, em nome de Jesus. Versículo 27 do capítulo 32. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite. Estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades. E teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Eu quero que você entenda hoje, definitivamente, consequência não é sentença. Eu não sei a sua história, eu não sei as suas dores, eu não sei de onde você veio, nem por onde você passou, eu não sei a sua história e nem o seu histórico familiar, eu não conheço as suas perdas, eu não conheço os exemplos da sua infância, nem da sua adolescência, eu não conheço os seus relacionamentos anteriores, mas eu sei que apesar de tudo isso ter uma consequência, nada disso é uma sentença na sua vida. Você pode buscar a Deus hoje, você pode buscar a Deus agora, você pode tomar uma decisão hoje e viver a partir de você uma nova história em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia! Chega, chega, chega. Seu histórico, seu passado, as gerações anteriores não serão mais o guia da sua vida. Os seus erros do passado não serão mais uma sentença sobre você. Ezequias tinha tudo para dar errado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. O avô entrou no templo, o bisavô entrou no templo e saiu leproso. O avô nunca entrou no templo e tolerava o pecado. O pai era um homem profano, idólatra, feiticeiro. Ofereceu os próprios filhos como holocausto. Fechou a porta, acabou com o culto, quebrou as coisas dentro do templo. A coisa ia de mal a pior. Mas quando chega na vez dele, ele fala: aqui não. Comigo não. Em mim não. O vô separou, a mãe separou, o tio separou, não sei, mas meu casamento não.
fulano bebeu, fulano bebe, ciclano bebe, todo mundo na minha família bebe, mas aqui não. Ah, porque lá na minha casa tem um monte de gente com problema de vício. Um usa maconha, outro usa isso, outro usa aquilo, que o pai é alcoólatra. Pode ser o que for, mas aqui, a partir de mim, não.